Estivemos mais uma vez no município de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, para visitar a Fundação MS. Em nossa primeira visita, aprendemos sobre a importância e as vantagens da integração lavoura-pasto. E desta vez, vamos conversar com Disseu Brock sobre as técnicas de plantio, além dos benefícios proporcionados pela palha da braquiária sobre o solo para o plantio direto. Dicas de dessecação. Aqui nós usamos no total em torno de 5 litros por hectare de glifosato, sendo 4 litros em torno de 30 dias antes do plantio, tá? E 1 litro no dia da véspera do plantio. Esse 1 litro tem uma função de pegar aquela sementeira, alguma erva daninha, alguma semente que germina. Então esse 1 litro ele pega aquela sementeira de erva daninha ou alguma planta que germinou. Então foi o total aí de 5 litros por hectare. O plantio, essa dessecação foi feita em torno de 30 dias antes do plantio. É fundamental que se plante em cima da braquiária morta, da planta totalmente morta, servindo como cobertura de solo. Então nós não temos competição nenhum da braquiária para a cultura da soja, nós não temos efeito de alelapatia nenhum, e aí nós aproveitamos todas as vantagens da palhada. Nós queremos uma palha para fazer a cobertura do solo, para infiltrar mais água, para armazenar mais água, para diminuir a temperatura do solo. Então a semente germina e a plântula emerge num berço de palha. É isso que a gente quer, um berço de palha. E essa palha tem que estar seca, tem que estar morta. Então nós não temos competição nenhuma e aproveitamos todos os benefícios dessa palhada. Intervalo da dessecação. O período da dessecação, da primeira dessecação até o plantio da soja, esse período é variável de região para região e das condições de clima, como é que foi. A altura da pastagem que vai nos dizer isso. Se o pasto tiver já com uma altura de 1 metro, 1,20 m, 1,30 m, ele tem que ser dessecado aí 60 a 90 dias antes do plantio da soja. Eu não posso deixar para dessecar uma pastagem com 1,20 m, 1,30 m de altura, uma semana ou 10 dias antes do plantio, que eu não vou conseguir plantar minha soja. Então, esse intervalo entre a dessecação e o plantio, ele vai depender principalmente da altura dessa piatã ou dessas pastagens. Então, se eu estou numa região norte, onde é muito quente, choveu bem, que a minha pastagem estiver muito alta, eu tenho que dessecar isso 60, 70 dias, até 90 dias antes do plantio de soja. Se eu estou aqui na região do Mato Grosso do Sul, que é uma região mais fria e de um pouco mais de seca, se eu estou aí com 30, 40 centímetros de altura o pasto, eu posso dessecar 15 dias antes do plantio da soja. Aqui foi dessecado 1 mês, porque era consórcio com milho safrinha. Nós colhemos esse milho safrinha no mês de agosto. Tá? E a braquiária, como choveu muito os meses de julho e agosto aqui no Mato Grosso do Sul, então essa braquiária se desenvolveu e veio embora. Ela cresceu muito no período de julho e agosto. Como ela já estava alta, já estava aí com 1 metro de altura, nós dessecamos aí em torno de no mínimo 30 dias antes do plantio. Dessecação até o plantio. Em cima dos trabalhos que a Fundação MS fez, que o pesquisador Ricardo Barros, que é o pesquisador de fitossanidade, fez, o glifosato ele não gosta de água. O glifosato ele funciona melhor num menor volume de caldo, ele ficando mais concentrado. Então, para dessecação de pastagem, de braquiária, um volume de 60 a 120 litros de água por hectare é suficiente. Então, procurar não passar de 120 litros por hectare. O bom seria de 60 a 80 litros. Dessecar sempre de preferência pela manhã, tá? Dessecar quando o período pela manhã. E depois do orvalho. Se for algumas manhãs, alguma madrugada que tiver bastante orvalho, tem que evitar de começar a dessecação 4, 5 horas da manhã com orvalho. Porque a gota do produto com glifosato cai em cima de uma folha que tem orvalho, ela vai escorrer. A gota do produto escorre e não é absorvido pela planta. Aí muitas pessoas podem dizer, o glifosato não funcionou. Não é que não funcionou, é que se tinha muito orvalho, se saturou de água na folha, e em vez do produto ficar em cima da folha para ser absorvido, acaba escorrendo ao solo. Então sempre cuidar de não dessecar com muito orvalho. Por isso que é bom um volume de água inferior, em torno aí de 60 a 80 litros por hectare, dessecar pela manhã. Então nós não temos problema nenhum hoje para controlar essas braquiárias, né, principalmente o piatã, dentro desses cuidados da tecnologia que tem que ser tomadas. Período da aplicação.
Aqui, por exemplo, ó, a dessecação ficou fantástica, ó. A pastagem está totalmente morta, seca, não tem rebrota nenhuma, né? Então a pastagem ela tem que estar seca. Quando tem uma pastagem seca, eu não tenho competição, ela não excreta substância alelopática pelas raízes que afeta o desenvolvimento inicial da cultura da soja. Até que o senhor está arrancando e já está saindo até as raízes, né? Até as raízes, pode ver que sai até as raízes, não tem rebrota nenhuma embaixo, ó, sem rebrota, tá aí uma pastagem seca. Quando a pastagem está seca, ela não fica evapotranspirando, tirando água do solo. E senão ela funciona como uma bomba que tira a água do solo e coloca para a atmosfera através da transpiração. E com isso é ruim, porque ela compete com a germinação da cultura da soja, né? Então ela tem que estar marrão, tem que estar seca. Isso aqui sim é um colchão, a semente vai germinar e a plântula vai emergir num berço de palha. É isso que a gente quer. Todos os benefícios da palhada eu tenho que ter quando ela está morta, quando ela está seca, né? Então uma boa dessecação, o período entre a dessecação e o plantio com mais antecedência, isso é fundamental, esses cuidados para nós ter os benefícios, né, todo dessa palhada do consórcio Ministro Safrinha com Pastagem. A importância da palhada na hora do plantio. Com uma palhada dessa aqui, o que nós vamos ter? A água aqui, por exemplo, choveu 20 milímetros só. Choveu 20 milímetros, onde não tem palha já secou o solo, já teve que parar de plantar. Aqui, com palhada, agora que está na hora boa de plantar, ó, como a palha faz conservar umidade no solo, ó. Então, com uma palhada com 20 milímetros somente, ó, a umidade está ideal para o plantio. Então, por que nós temos mais umidade, né, que tem palha? Porque a palha, primeiro, ajuda que a água infiltre o solo e não escorra. Então, a água infiltra. Outro ponto, ela diminui a evapotranspiração, diminui a temperatura do solo até em 7 a 10 graus, a temperatura mais baixa do solo. E com isso eu tenho que um maior armazenamento e infiltração de água no solo. Então depois, com essa semente aqui, depois de 5, 6 dias, a semente vai germinar e a plântula vai emergir num berço de palha. Com uma temperatura mais baixa, protegida, com micro-organismo, com vida, com aumento de matéria orgânica. Aí a base para sustentabilidade para o plantio direto é nós pensar hoje em palha, em matéria orgânica, em sustentabilidade e armazenamento de água. E com isso aqui, com o consórcio Milho Safrinha Pastagem, com o plantio direto, eu vou ter essas condições de aumento de produtividade. Área sem palhada. Aqui, por exemplo, no mesmo talhão aqui de pesquisa de 100 hectares, nós deixamos 2 hectares de testemunha sem fazer o consórcio, sem botar mais palha no sistema, né? Você olha aqui com 20 milímetros, 2 dias depois da chuva, ó, acabou a umidade, ó, que já não daria para plantar que não tem umidade. Então, aonde tem o consórcio, aonde tem a palhada, armazena mais água, infiltra mais água ao solo. E com isso eu tenho o meu plantio, eu consigo plantar 2 dias a mais de onde eu não tinha palha. Então eu aumento o número de plantio. Minha operacionalidade fica bem melhor, né? Então realmente aqui é muita pouca a falta de palha, evapotranspira a água, armazena menos, o vento que passa, o ar quente do vento rouba, né? Suga a umidade do solo e o vento leva essa umidade embora. Se eu tivesse a palha, o vento vai bater na palha, mas não vai estar sugando a umidade do solo, né? Você pode ver como a terra seca, né? Terra seca, né, dentro da área da mesma distância entre o ponto onde não tem o consórcio com o ponto que tem o consórcio, uma diferença aí de 30 metros de distância, mas mostrando a importância da palha, né?